querido amigo e querida amiga, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém já te ofendeu e você teve dificuldade em liberar o perdão? O que Cristo nos ensinou sobre o perdão? No programa de hoje, nós vamos estar aprendendo sobre 3 condições para alcançarmos o perdão de Deus. Mas antes de entrarmos nesse contexto, temos um hábito em nosso programa. E que hábito é? Orar. Nunca iniciamos um estudo bíblico sem antes de orar. Vamos falar com Deus para que o Espírito Santo que inspirou profetas e apóstolos também nos ilumine no dia de hoje. Oramos. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, damos graças mais uma vez pela oportunidade de estarmos estudando o Teu livro. Hoje vamos aprender sobre um tema que o Senhor nos ensinou nas Santas Escrituras, o perdão e como alcançá-lo diante de Ti. Abençoa essa pessoa, este amigo, este irmão, esta irmã que está nos assistindo neste exato momento. Assim eu clamo, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, amigos telespectadores, para entendermos o contexto do perdão, eu quero que você pegue sua Bíblia, abra comigo no livro de Romanos, no capítulo 3 e o versículo de número 10. Romanos capítulo 3 e o versículo de número 10. Nós temos que entender primeiramente esse conceito antes de falarmos sobre o perdão. A palavra de Deus diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Vamos ler agora o verso de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos que entender uma coisa. Porque eu resolvi começar o nosso estudo lendo o texto de Romanos 3 e 10 e depois o verso 23. Temos que entender, meu amigo, que todos nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador. A Bíblia diz que não há justo sequer na terra. Todos nós temos os nossos erros, todos nós cometemos as nossas falhas, todos nós temos as nossas transgressões e somos sujeitos aos erros e às fraquezas. Todos nós temos as nossas limitações, ou seja, todos somos falhos, independente de quem seja. Pode ser padre, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser obreiro, pode ser crente, pode ser católico, espírita, enfim, todos nós somos falhos e somos sujeitos a erros, porque às vezes tem pessoas que se acham tão santas, que querem passar sermões para a gente, e às vezes eles esquecem primeiramente de se policiar, de se orientar através da palavra de Deus. Ou seja, todos nós somos falhos e somos também pecadores. Certa feita, querido e amado irmão, Jesus Cristo, ele vai elucidar uma parábola. Ele estava em uma casa e de repente trouxeram ali um paralítico para ser curado por ele. Jesus, olhando para aquele moço, moveu-se de compaixão e disse: filho, perdoados são os
teus pecados. Porém, os fariseus e escribas que estavam ali reunidos na casa, olharam para Cristo e disse: quem é este que comete tal blasfêmia? Quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? Agora eu quero que você analise o contexto. Jesus, nesse cenário, nessa história, ele blasfemou? Ele blasfemou nesse contexto? É óbvio que não. Jesus não blasfemou. E por que Cristo não blasfemou? Porque Jesus, ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Ele tem o poder de nos absolver de toda a injustiça que nós cometemos. É por isso que Deus enviou ele aqui na terra, porque não achou nenhum justo, porque todos nós somos falhos e pecadores. E por isso Deus enviou a Cristo para morrer na cruz por nós e trazer este perdão que nós encontramos nele. Os fariseus, olhando para isso, ficou indignado, mas Jesus não blasfemou, porque Jesus é Deus e ainda tem o poder de perdoar os nossos pecados. E ao falar, querido amigo e amado irmão, na questão do perdão, o perdão, ele é conhecido, o perdão, nós vamos atribuir ele aqui em duas esferas. O perdão, ele pode ser na esfera vertical e também pode ser na esfera horizontal. Ou seja, na esfera vertical é o perdão que eu tenho que buscar diante de Deus. Ou seja, se eu transgrido um mandamento, por exemplo, ao olharmos para o primeiro mandamento da lei, que é não terás outros deuses diante de mim, o que acontece? Quando eu peco nesse mandamento, a quem eu devo me recorrer? Será que eu tenho que me recorrer a um líder religioso para eu ser perdoado? É claro que não. Eu tenho que recorrer a Cristo. Ou seja, todas as vezes que eu peco, eu tenho que buscar o perdão de Deus. Eu tenho que buscar o perdão de Deus na pessoa bendita de Jesus. Ou seja, homem nenhum vai poder me perdoar. E hoje as pessoas, o que eles fazem? As pessoas pecam, buscam o perdão, às vezes, num sacerdote, num padre, num pastor, num apóstolo ou um líder religioso. Amigo, o líder religioso, ele não vai te perdoar. Sabe por quê? Porque ele também é falho como você e sujeito aos mesmos erros. Ou seja, quando eu peco contra Deus, eu tenho que buscar o perdão dele. Ou seja, esse perdão, ele é na esfera vertical. Eu tenho que buscar o perdão de Deus, para que assim Deus também me perdoe a minha transgressão que eu cometi. Igual eu citei o primeiro mandamento da lei, se eu estou desonrando a Deus, eu vou ter que buscar um pastor, eu tenho que buscar um líder religioso para que eu possa ser perdoado, porque eu pequei foi contra Deus. Eu tenho que buscar o perdão a Deus. E a partir do momento em que eu me coloco na posição e busco o perdão de Deus, Deus ele vai me perdoar, porque Jesus ele está de braços abertos para perdoar as ofensas uns dos outros. E assim também, Deus ele está disposto a perdoar também a sua ofensa. Ou seja, nós não devemos procurar pessoas para a obtenção dos nossos pecados. Nós temos que procurar a Cristo, porque Cristo sim tem o poder de nos absolver e nos purificar de toda a injustiça.
Mas talvez você se pergunte, mas presbítero, a Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar os pecados uns dos outros. Sim, concordo. E esse perdão, ele é ocorrido na esfera horizontal. Eu quero que você entenda, o perdão, ele acontece em duas esferas. Na esfera vertical, que é para com Deus, e na esfera horizontal, que é para com o nosso semelhante. Ou seja, se eu ofendo o meu irmão, ou o meu irmão me ofende, a Bíblia me ensina que eu tenho que buscar o perdão dele. E a Bíblia ainda nos indica que ele tem que me perdoar e vice-versa. Esse perdão, ele ocorre na esfera horizontal. Agora, quando eu peco contra Deus, é totalmente diferente. Eu tenho que buscar o perdão de Deus. Eu tenho que dobrar os meus joelhos, me arrepender, confessar o meu pecado, e assim Deus, ele está disposto a me perdoar e me purificar de toda a iniquidade. Certa feita, meu amigo, Jesus, ele vai contar uma parábola. Havia um rei, ele resolveu fazer contas com os seus servos. E havia um homem ali que devia uma fortuna para o rei. E o rei então resolveu cobrar, resolveu ali acertar contas com ele. Ei, pague o que me deve. Porém aquele homem, ele disse para o rei: Senhor, não tem como eu te pagar. Eu tenho mulher, tenho os meus filhos, estou sem dinheiro, não tem como. E aquele homem começou a suplicar, começou a se humilhar diante do rei, pedindo para que o rei perdoe a dívida dele. O rei, olhando para aquele homem, moveu-se de íntima compaixão e resolveu então perdoar a ofensa dele e perdoou aquela dívida. Porém, horas depois, aquele homem saiu da presença do rei e ele encontrou ali um dos seus servos, que também devia a ele um dinheiro. Porém, o dinheiro que aquele servo devia nem se comparava com a fortuna que ele devia para o rei. E o que acontece? Este homem que acabara de ser perdoado pelo rei foi também acertar contas com este servo. E ali ele cobrou a dívida: me pague o que você me deve. Ele começou a espancar o servo, começou a bater no servo, enfim, começou a ofender aquele servo: me pague o que você me deve. E o servo então começou a suplicar a ele, do mesmo modo que ele fez para com o rei: Senhor, tenha piedade de mim, eu vou te pagar. Eu não paguei ainda porque não tenho condições. Porém, aquele homem não quis saber. Pegou aquele homem, depois de espancá-lo, resolveu colocá-lo na prisão. Porém, os soldados do rei, observando aquilo, ficou indignado e foi notificar ao rei o ocorrido. O rei então mandou chamar aquele homem e disse: você é um servo malvado. Eu não tive compaixão de ti, eu não perdoei a tua dívida porque tu não fizeste o mesmo com o teu amigo, com o teu servo. Do mesmo modo que eu te perdoei, você também deveria liberar o perdão para aquele homem. O rei ficou tão indignado que prendeu ele novamente até que a dívida fosse quitada. Ou seja, nós temos que perdoar os pecados uns dos outros. É isso que Cristo está ensinando, elucidando nessa parábola, que nós temos que aprender a liberar o perdão para nós vivermos bem diante de Cristo, para nós vivermos bem diante de Deus e alcançarmos a redenção. Nós temos que aprender a liberar este perdão. Talvez você fala: mas presbítero, você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que eu enfrentei ao longo desses anos. É difícil para mim.
Eu sei que é, meu amigo. E por isso, eu vou citar para você aqui algumas condições para obtermos o perdão diante de Deus. Eu vou citar para você aqui 3 requisitos ou 3 condições para alcançarmos o perdão de Deus e que assim Deus também ele possa nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A primeira condição, no qual eu vou estar aqui comentando com os amados irmãos, vamos lá para o livro de Atos, no capítulo de número 2, e o verso de número 28. Aqui está a primeira condição para o perdão, para que Deus venha a nos perdoar. A primeira condição é esta, Atos, capítulo 2, e o versículo de número 20, e o versículo de número 38, a palavra de Deus diz: Disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero que você analise qual é a primeira condição que aparece aqui neste versículo. É o arrependimento. A primeira condição para obtermos o perdão de Deus é o arrependimento. Se nós darmos aqui um sinônimo para essa palavra arrependimento, nós podemos chamá-la de tristeza. Ou seja, arrependimento é eu sentir tristeza daquilo que eu cometi ou daquilo que eu estou praticando. Se eu pequei contra Deus, ou se eu pequei contra o meu irmão, o que acontece? Quando há um arrependimento verdadeiro, eu vou sentir tristeza dentro do meu coração. Deus, eu pequei, fui falho, transgredi o teu mandamento. Senhor, eu defraudei o meu irmão. Aí vem aquela tristeza. E aquela tristeza, ela é tão grande dentro do teu peito, que na hora você se arrepende daquilo que você fez. E o primeiro passo para obter o perdão é este: é nós se arrependermos de tudo aquilo que nós praticamos, de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Porque sem arrependimento não há o perdão ou a remissão dos pecados. Ambas as palavras são a mesma. Ou seja, nós temos que se arrepender enquanto temos tempo. Temos que se arrepender. Enfim, ou seja, a palavra arrependimento também é eu me envergonhar daquilo que eu pratiquei ou daquilo que eu estou fazendo. É por isso que quando o ser humano se arrepende, na hora vem aquela tristeza. Quem é que não pecou? E naquele momento que você pecou, bate aquela tristeza dentro do seu coração e você diz: poxa Deus, pequei, eu falhei, eu não mereço essa dádiva, eu não mereço ser honrado, eu não mereço isso. Na hora você se sente triste por causa do pecado que você mesmo cometeu. E depois do arrependimento, nós vamos aqui atribuir a segunda condição para que Deus venha nos perdoar e assim atingir o perdão divino. Pega a sua Bíblia aí, abra comigo lá no primeira carta do apóstolo João, capítulo 1 e versículo de número 9. Depois que eu me arrependi, aqui está a segunda condição. Primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 9. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
qual é a segunda condição que aparece aqui? É a confissão. Eu tenho que confessar o meu pecado. Confessar não a homens, não a líderes, confessar a Jesus. E se nós vemos ainda no capítulo 2, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, há um advogado para com o Pai. Nós temos que confessar os nossos pecados de maneira verbal, verbalizar os nossos pecados, e assim Deus, ele vai nos perdoar. Primeiro vem o arrependimento, ou seja, eu sinto tristeza, vergonha daquilo que eu fiz. Depois que eu fiz isso, aí eu entro na segunda condição, que é a confissão. Eu confesso meu pecado, eu verbalizo para com Deus aquilo que eu cometi. Confesso a Ele: Senhor, pequei, fiz isso, isso e isso. E Deus, meu amigo, Ele vai estar de braços abertos quando há um arrependimento sincero e quando tem uma confissão verdadeira. Ou seja, quando você peca, a quem você vai recorrer? Homem nenhum vai resolver o teu problema. Sacerdote nenhum vai resolver o teu problema. Líder de igrejas nenhum vai resolver o teu problema. O único que vai resolver e solucionar o teu problema é Cristo. É Ele que vai resolver o teu problema. Quando você se arrepende e a partir do momento que você confessa o seu pecado, Jesus, meu amigo, automaticamente Ele te perdoa. Porque Jesus, ele está disposto a perdoar. É por isso que eu li na parte introdutória que não há um justo sequer. Se não fosse assim, Deus teria enviado outra pessoa para morrer na cruz e não Cristo Jesus. Porque como Deus olhou para a terra, não achou nenhum justo, todos falham e todos pecam, quem que Deus enviou? Jesus Cristo, porque Jesus é perfeito. Jesus em nenhum momento pecou, e o único ser que não tem pecado é Cristo, e é Ele que pode nos perdoar e assim nos aproximarmos diante do perdão de Deus. E Cristo sempre está disposto a perdoar, independentemente do pecado que você pratique. Quando você se arrepende e há um arrependimento sincero, em que a tristeza assola o teu coração, a vergonha daquilo que você fez, e a partir do momento que você confessa, Deus, meu amigo, Ele te perdoa. E Ele está de braços abertos a te perdoar. Interessante, eu sempre ando nas ruas da minha cidade, eu vejo pessoas comentando em algumas igrejolas que tem por aí, não dá nem para chamar de igreja, eu falo igrejolas, me desculpe. Pessoas falando que, para mim, conversando comigo, cristiano, falando para mim que eu não tenho mais solução. Eu já estou perdido. Amigo, como uma igreja pode ensinar isso para alguém? Ensinar que o ser humano está perdido? Enquanto nós respirarmos esse fôlego de vida, sempre há uma esperança para o ser humano. Sempre há uma esperança para você. Eu não sei qual é o tipo de vida que você leva, mas a partir do momento em que você confessar o seu pecado e se arrepender, Jesus, ele está disposto a perdoar e assim te liberar, meu amigo, e te proporcionar a uma vida plena para que você cresça na dispensação de Cristo. E tem pessoas que vai em certos tipos de igrejas que ensina totalmente errado, que a pessoa está perdida, que não tem mais solução. Onde que não tem solução? A partir do momento em que há arrependimento e que há confissão, Deus está disposto a perdoar, se o arrependimento for sincero. E hoje nós encontramos muitas pessoas feridas, muitas pessoas magoadas, muitas pessoas que estão lá fora
precisando de nós. E nós, como igreja, como líder, nós como pregadores, nós não estamos fazendo nada para salvar essas pessoas que estão vivendo no mundo do engano. É por isso, meu amigo, que eu intitulei o nome desse programa Em Busca da Verdade, porque aqui você não vai ver eu pregar heresia, aqui você não vai ver eu falar sobre placas de igreja ou denominação, porque igreja não salva ninguém, líder não salva ninguém, religião não salva ninguém, quem salva é a tua fé mediante Cristo. E a partir do momento em que você confessa a sua fé e se arrepende, Jesus, ele te perdoa. Não importa se o teu líder religioso falar outra coisa para você, ou não importa se a tua igreja exigir algo de você, porque às vezes eles exigem tanto, mas eles não estão vivendo aquilo que eles estão exigindo. Tem pessoas que exigem tanto, mas é como o fariseu. Não vive o que prega, exige do outro aquilo que eles não fazem. Ou seja, meu amigo, se tem alguém que está disposto a te liberar o perdão, esse alguém tem nome, é Jesus. E ponto final. É a Bíblia que diz, não é eu. É a Bíblia. Aqui o texto eu li, é claro. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele quem? Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Jesus é fiel para nos perdoar os pecados e ainda nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, ainda tem uma solução para o ser humano a partir do momento em que ele se arrepender e confessar o seu pecado diante de Cristo. Ainda tem uma solução para a sua vida, meu amigo. Ainda não terminou. A partir do momento em que você respira e que você não desceu à sepultura ainda, há uma esperança para a sua vida. E essa esperança morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive pelos séculos dos séculos, se chama Jesus. Hoje está no santuário e um dia virá buscar aqueles que aceitarem este plano da salvação que ele nos proporciona. Mas primeiramente, nós temos que se arrepender e aceitar o perdão de Deus para nossas vidas. E assim também nos perdoar, arrependendo dos nossos erros. E a terceira condição para obter o perdão de Deus, nós encontramos na oração dominical, que é conhecido como a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 12, aqui diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A terceira condição é perdoar as ofensas uns dos outros. Você sabia que tem pessoas que têm dificuldade em liberar o perdão? E às vezes ela quer obter o perdão de Deus? Agora, como eu vou obter o perdão de Deus se eu não consigo perdoar o meu irmão? Para eu alcançar o perdão de Deus, porque o perdão de Deus ele ocorre na esfera vertical e o perdão para com o meu próximo na esfera horizontal. Ou seja, para eu alcançar o perdão de Deus, eu tenho que perdoar o meu próximo, perdoar as ofensas uns dos outros, porque às vezes nós somos ofendidos por palavras ou por algumas coisas que acontecem no decorrer de nossa caminhada, que temos, enfim, que às vezes somos incapazes de perdoar, mas nós temos que aprender. A parábola que Jesus contou sobre o credor incompassivo ilustra sobre isso, no qual eu citei neste estudo, que nós temos que liberar o perdão. Agora, como Deus vai me perdoar se eu não tenho a capacidade de perdoar meu irmão? Porque se nós analisarmos
Nós ofendemos Deus todos os dias, meus irmãos. Todos os dias nós ofendemos Deus. A pessoa fala, Cristiano, eu não ofendo Deus, tem certeza? Ofende sim. Às vezes ofende em certos tipos de brincadeiras ilícitas. Às vezes ofende em palavras. Ou às vezes nós ofendemos Deus em certas atitudes que nós tomamos na nossa vida peculiar. Enfim, nós sempre estamos ofendendo Deus, porque nós pecamos a todo momento, ou seja, somos pecadeiros e somos sujeitos a erros e falhas. Somos pecadores a todo momento e sempre nós estamos ofendendo a nossa criatura. Nós ofende a Deus, meu amigo, quando nós idolatramos cantores gospel. Nós ofendemos Deus quando nós exaltamos pregadores e colocamos eles em grande patamar. Enfim, se nós olharmos a tantas coisas aqui, se eu vou falar, meu amigo, sempre nós estamos ofendendo Deus. Ou seja, por quê? O nosso irmão que nos ofende, nós temos dificuldade em perdoar, sabendo que para com Deus nós estamos ofendendo Ele todos os dias. E é isso que Cristo está nos ensinando. Para nós obter o perdão de Deus, nós temos que perdoar as ofensas uns dos outros para alcançarmos a redenção. E assim Deus, Ele venha também nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Certa feita, Pedro, ele vai dialogar com Cristo. Ele diz, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Porque de acordo com a cultura rabina, eles ensinavam que até 3 vezes o ser humano devia liberar o perdão. E Pedro, conversando com Jesus, resolveu aumentar. Aumentou para 7. Senhor, até 7 vezes? Jesus disse, Pedro, eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, se fizermos um cálculo aqui, vamos chegar ao número 490. E não é esse cálculo que Jesus estava se preocupando. Não é esse cálculo que Cristo está ensinando. Ou seja, Jesus Cristo, ele está elucidando através desse texto que o perdão, ele é ilimitado. Ou seja, todos nós temos que estar disposto a liberar o perdão. Não importa quantas vezes no dia, não importa quantas vezes no ano ou na semana, o perdão, ele é ilimitado. Eu te pergunto, quantas vezes você já pecou contra Deus? Inúmeras, né? E quantas vezes Deus te estendeu a mão e te perdoou? Várias vezes. Ou seja, o perdão de Deus não tem limite. O perdão, ele é ilimitado. Assim também temos que ser nós para com o nosso próximo. E para ilustrar aqui o perdão de Deus, eu quero encerrar este estudo falando sobre o perdão. Eu digo para os irmãos, não dá para falar de tudo aqui, meus irmãos, porque é muita coisa. Porque se nós for aprofundar mesmo no contexto do perdão, nós vamos achar muita coisa aqui mesmo. E eu não quero que o vídeo fique muito extenso. Amém? Mas eu quero encerrar este estudo falando de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, se nós analisarmos ou se nós darmos um título, ali é o capítulo dos perdidos, né? Ou seja, temos a ovelha perdida, o filho perdido e a dracma perdida. E hoje nós vamos falar E hoje nós vamos estar comentando acerca do filho.
O filho, ele decidiu ir ao pai, pedir a sua herança, e o pai dividiu a herança com ele. Ele pegou o dinheiro e começou a esbanjar pelo mundo afora. Começou a esbanjar com mulheres da vida, com amigos, com bebidas. E chegou um tempo que o dinheiro se acabou. Houve uma crise naquele país e o filho começou a passar necessidade. E chegou um ponto em que ele foi obrigado a apacentar porcos. E olha que o porco, para o judeu, era considerado imundo. Portanto, nem a carne eles comiam de acordo com as leis levíticas. E o que acontece? Esse filho, um dia, ele sentiu aquela tristeza, bateu o arrependimento. E logo que ele se arrependeu, ele confessou: eu voltei com meu pai, eu pequei, eu gastei todo o dinheiro, lá na fazenda eu tinha tudo, e agora eu estou aqui morrendo de fome. E ele voltou para o pai, lá longe. O pai vendo o filho voltar. O pai foi ao encontro do filho. Eu não falei para você que era para você ter ficado aqui? Eu não falei para você porque agora você veio para cá, você gastou todo o seu dinheiro com mulheres, com coisas à toa, com bebedices. Agora você veio e me procurou. Depois que o dinheiro acabou, você veio e me procurou. Por que você veio para cá? Não estava bom lá fora? Por que você me procurou? Eu pergunto, foi isso que o pai disse para o filho? É claro que não. O que o pai fez? O pai correu ao encontro do filho, abraçou-o e o beijou e liberou o perdão para ele. E além disso, deu uma grande festa, comemorando o seu retorno à sua casa. É assim que Deus faz na vida do ser humano. Deus, meu amigo, Ele está disposto a liberar o perdão para você, a partir do momento em qual eu citei, que você exercer essas 3 condições: se arrepender, confessar e assim perdoar os pecados uns dos outros. Deus, Ele está de braços abertos para te receber e assim te proporcionar uma vida plena em graça, cheia do Espírito Santo. Assim como o Pai recebeu este filho, liberando para ele o perdão, Deus, Ele faz o mesmo comigo, com você. Deus, Ele fez comigo quando eu aceitei a Ele como o meu Salvador. Deus, Ele fez isso com você quando você reconciliou. Talvez agora estou falando para um amigo que se afastou. É tempo de você voltar, meu amigo. É tempo de você voltar, porque Cristo, Ele está disposto para liberar o perdão e assim fazer de você uma nova criatura. Comece hoje, libere o perdão. Por mais que seja difícil, libere o perdão. Talvez eu estou falando aqui para uma pessoa que sofreu abuso sexual. Eu sei que você, minha amiga, carrega um trauma por este fato, mas perdoe. Talvez estou falando para uma mãe que teve o seu filho assassinado. Alguém que chegou e tirou a vida do seu filho. Libere o perdão. Ou talvez estou falando para um empresário que você sofreu calote, que você foi vítima de uma grande fraude. Libere o perdão. Porque se você não liberar o perdão, meu amigo, isso vai criando uma mágoa. Perdão, às vezes as pessoas dizem: Cristiano, para eu perdoar, eu tenho que esquecer? Amigo, eu quero que você entenda.
O único que esquece é Deus. Quando nós pedimos perdão para Deus, referente aos nossos pecados, Deus, ele é o único que esquece. Portanto, ele apaga as nossas transgressões e lança no mar do esquecimento. Agora, nós, seres humanos, nós jamais vai esquecer. Sabe por quê? Porque faz parte da nossa história. É algo que marcou a nossa vida. E geralmente a gente não esquece. A gente pode perdoar, mas a gente vai carregar isso no decorrer da nossa vida. Porque é algo que marcou. É algo ali que ficou no trajeto da nossa caminhada. Agora, o que não pode, preste bem atenção, é deixar criar uma mágoa dentro do coração. E essa mágoa acaba se tornando um empecilho para você perdoar. Porque a mágoa, ela acaba atrapalhando o teu desenvolvimento espiritual e principalmente o teu relacionamento com o Criador. Ou seja, não deixe que essa mágoa te afaste de Deus. Não deixe que esta mágoa te afaste do plano da salvação que Cristo projetou para você. Aprenda e libere o perdão, por mais que seja difícil, por mais dolorido que seja, mas perdoe. Nunca é demais liberarmos o perdão, principalmente para aqueles que nos ofendem. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, porque nós somos seres humanos, somos seres limitados, cometemos erros e falhas, e vamos carregar sequelas pelo resto da vida, mas nós temos que aprender a exercer esse ofício, a botar em prática o que Jesus nos ensinou. Você quer o maior exemplo de perdão? Olhe para Jesus. Pedro negou Jesus e Jesus o perdoou, transformou no grande líder da igreja apostólica após a ressurreição. Jesus, ele perdoou os soldados que o crucificaram. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porém eles não sabem o que fazem. Você quer o maior exemplo de perdão? É só olhar para Jesus. Ali está o nosso espelho. Ali está a nossa referência. Jesus liberou o perdão. E nós, como seres humanos, também temos que exercer este mesmo ofício, colocando em prática aquilo que Cristo nos ensina. Eu quero fazer aqui uma oração pela sua vida, meu amigo. A você que tem dificuldade de perdoar, a você que tem, enfim, libera o perdão, reconcilie-se com teu irmão, viva bem na sociedade no qual você está vivendo. Jesus, ele disse, quando alguém for oferecer uma oferta, se você está com mágoa de alguém, primeiramente, reconcilie-se, deixa a sua oferta no altar, vai lá, reconcilia-se com o teu irmão, pede perdão a ele, depois vem, pega a oferta e ofereça o sacrifício. Temos que exercer esse ofício, perdoar os pecados uns dos outros, perdoar aqueles que nos ofendem, para que assim também possamos alcançar o perdão de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Agradecer a Deus por este estudo? Oramos. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pela grande oportunidade por nós estarmos estudando a Tua Palavra. Hoje aprendemos um pouco sobre o perdão e as condições para obtê-lo diante do Senhor. Abençoe este amigo, Senhor, que tem dificuldade em perdoar. Não deixe que a mágoa cresça no coração e que esta mágoa possa se retirar e que o perdão, que é um perdão ilimitado, que está proporcionado a Ti, possa fluir neste coração e que essa pessoa aprenda a perdoar. Eu sei que é difícil, passamos por tantas coisas,
passamos por tantas afrontas, mas olhamos para Ti e vemos o que o Senhor enfrentou, e mesmo assim o Senhor nos perdoou. Ajude este amigo também a liberar o perdão. E assim, Deus, eu peço, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a você, meu amigo telespectador, que esteve conosco durante esses minutos, estudando a palavra de Deus. E na próxima semana nós vamos estar retornando com mais um tema que Cristo nos ensinou. E como eu sempre digo, o salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra de Deus ilumine sua vida e Deus os abençoe e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.